Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante para entender melhor como o espiritismo enxerga a intuição e o talento que parece que já nasce com a gente. É uma jornada que começa com uma dúvida bem silenciosa sobre música no mundo espiritual e termina numa descoberta incrível sobre a memória da alma. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com uma dúvida terrena que recebe uma resposta na forma de música celeste. Depois, a gente passa por uma experiência inexplicável que vira uma lição e tanto. Em seguida, vem a explicação espiritual por trás de tudo. E com isso, a gente vai entender o que é a intuição, como a memória da alma. Para fechar, vamos conversar sobre por que isso é visto como um mérito e não um privilégio. Vamos lá? Então, vamos imaginar a cena. É uma reunião em família, um momento tranquilo. O pai está lendo em voz alta um trecho de O Livro dos Espíritos, especificamente sobre a música que existiria no plano espiritual. Uma de suas filhas, que por acaso é uma musicista muito talentosa, escuta aquilo e, bom, uma dúvida surge na cabeça dela, bem quietinha, só para ela. E o pensamento dela foi exatamente esse. Sem falar nada para ninguém, ela questionou essa ideia por dentro. Para a lógica dela, aqui da Terra, isso simplesmente não fazia sentido. E esse ceticismo silencioso, essa pequena dúvida, é o que vai dar início a tudo o que acontece em seguida. Naquela mesma noite, durante uma sessão mediúnica, ela recebe uma comunicação. E não é de um espírito qualquer, mas de um que se identifica como o compositor Bellini. Ele vai direto ao ponto, falando sobre a dúvida que ela nem tinha expressado em voz alta. Ele explica que sim, a música celestial existe, e que a música dele aqui na Terra é quase infantil em comparação. Mas ele aconselha, pois vê nela um grande potencial para progredir. E a noite? Bom, a noite estava longe de acabar. A história agora dá uma virada e entra num evento bem súbito, bem dramático, que deixou todo mundo ali apavorado. Do nada, a jovem se sente mal, uma sensação que toma conta dela, e ela só consegue avisar o pai que vai desmaiar. E dito e feito, ela cai numa poltrona, entrando num estado que parecia um sono muito, muito profundo. Então, no meio desse transe, ela começa a falar, em êxtase, sobre uma música maravilhosa que ela estava ouvindo. A mesma música que, poucas horas antes, ela tinha certeza que não podia existir no mundo espiritual. A ironia, né? Só que essa alegria toda vira urgência num piscar de olhos. Ela começa a sentir que o espírito dela está se desprendendo do corpo e pede, quase implora para ser acordada. A sensação era tão real, tão intensa, que parecia definitiva. A família, claro, entrou em pânico, sem saber o que fazer. Bom, depois de todo esse susto, vem o momento de entender o que aconteceu. Mais tarde, naquela mesma noite, o pai da moça recebe uma nova comunicação. Dessa vez do espírito S. Luiz, que veio para explicar direitinho o que tinha se passado ali. E a explicação vem em 4 pontos bem claros. Primeiro, a dúvida dela foi o gatilho, o ponto de partida. Segundo, ela recebeu uma permissão para que isso acontecesse como uma forma de aprendizado direto, para que ela tivesse a convicção. Terceiro, o que ela viveu foi de fato uma viagem espiritual, um desprendimento temporário. E o mais importante, o 4º ponto, a convicção. O espírito dela ouviu a música e a dúvida foi resolvida lá na raiz. E aqui está o ponto-chave de tudo. Quando ela acordou, não tinha uma memória clara, detalhada do que tinha acontecido. Mas a experiência não era para a memória do cérebro dela, e sim para a memória do espírito. A convicção ficou gravada na alma, e era isso que importava. Essa história específica, na verdade, nos serve de ponte para a gente entender um conceito bem mais amplo dentro do espiritismo. Vamos ver como esse acontecimento todo ilustra, na prática, o que seria a intuição. Pois é, de acordo com o entendimento espírita, a intuição não é um simples palpite ou um sexto sentido vago. É, na verdade, uma lembrança da alma. É todo o conhecimento que o espírito já adquiriu em outras vidas e que, de vez em quando, surge para nós como uma ideia repentina, um sentimento, uma compreensão que a gente nem sabe de onde veio. E essa ideia ajuda a explicar muita coisa, né? Sabe aquelas pessoas que parecem já nascer sabendo algo? Um músico genial, um poeta, um gênio da matemática. Talvez eles estejam apenas despertando memórias de habilidades que o espírito já trabalhou muito em outras vidas. E o mesmo vale para quem tem facilidade com ideias espirituais. É como se a alma já conhecesse aquele assunto. Ok, mas aí pode surgir uma pergunta importante. Essa experiência da jovem música foi um tipo de favor especial? Ou um privilégio que ela recebeu? Vamos ver como o espiritismo analisa essa questão. A distinção aqui é fundamental. A ideia de privilégio, de um favor sem merecimento, não combina com o conceito de um Deus justo.
Por isso, dentro dessa visão, essas experiências não são aleatórias. Elas são vistas como recompensas, como um mérito que o próprio espírito conquistou com seu esforço, com seu progresso ao longo de muitas jornadas. Em outras palavras, o que aconteceu com ela foi uma consequência da sua própria condição espiritual. Como ela era um espírito mais receptivo, mais dócil aos ensinamentos, como diz o texto, ela estava pronta para receber essa lição tão direta. É como um bom professor, que se dedica mais àquele aluno que mostra interesse e vontade de aprender. E assim, a gente encerra a nossa análise. A história da jovem musicista nos convida a pensar de onde vêm as nossas habilidades, as nossas intuições mais profundas. Fica aqui a reflexão para a gente. E se aquilo que chamamos de talento for, na verdade, o eco de um saber antigo? Uma memória que a nossa alma se recusa a esquecer?